O sol se punha sobre as colinas poeirentas quando a gangue de Clayton, temida em todo o Velho Oeste, caiu de surpresa sobre o acampamento rival. Era fim de tarde, o céu tingido de vermelho como se já anunciasse o sangue que estava prestes a ser derramado. A gangue principal, liderada por Jack Monroe, um homem cuja voz e olhar mantinham seus homens unidos, havia parado para descansar, sem imaginar que estavam sendo observados há dias. Os tiros ecoaram primeiro, rasgando o silêncio como trovões repentinos. Cavalos relincharam, homens se jogaram no chão em busca de cobertura, e a fumaça da pólvora começou a engolir o acampamento. No meio da confusão, Jack foi cercado. Resistiu com coragem, disparando até o último cartucho, mas o número de inimigos era grande demais. Um golpe na cabeça o fez tombar, e quando recobrou os sentidos, já estava com as mãos amarradas, sendo arrastado para fora enquanto seus homens ainda lutavam. A cena foi rápida e brutal. A gangue rival, rindo em meio ao caos, deixou apenas corpos e desespero para trás. Sem o líder, o grupo de Monroe ficou paralisado, como um corpo sem cabeça. O eco dos cascos dos cavalos inimigos desapareceu no horizonte, levando consigo não só o homem que os mantinha vivos, mas também a esperança que ainda restava. O acampamento ardeu em chamas até a madrugada, iluminando os rostos cansados dos homens que sobraram. Cada olhar perdido refletia a mesma dúvida. Sem Jack, eles estariam condenados. Mas no fundo de cada coração, uma chama de vingança começava a nascer. Porque no Velho Oeste, perder o líder não significava desistir. Significava lutar até o último fôlego para trazê-lo de volta. A noite caiu pesada sobre o acampamento destruído. As chamas já haviam se apagado, restando apenas brasas vermelhas que brilhavam como olhos no escuro. Em torno delas, os homens de Jack Monroe se reuniram em silêncio. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado à poeira levantada pelos cascos dos inimigos. Cada um deles carregava o mesmo peso: a ausência do líder. Foram longos minutos sem que ninguém ousasse falar, até que Tom Harlow, o mais velho do grupo, bateu o punho na mesa improvisada e quebrou o silêncio. Eles pensam que podem levar Jack e que a gente vai se esconder como coelhos? Não, senhores. Nós vamos trazê-lo de volta, nem que seja do inferno. As palavras acenderam a chama que ainda queimava nos corações abatidos. Alguns homens murmuraram em concordância, outros cerraram os punhos, e o medo começou a se transformar em raiva. A lealdade a Jack Monroe não era apenas respeito, era dívida. Ele havia salvado cada um deles em algum momento da estrada, compartilhado comida quando não havia nada, dado abrigo quando o mundo inteiro os rejeitava. Deixá-lo nas mãos da gangue rival seria como trair a si mesmos. Mapas amassados foram jogados sobre a mesa, iluminados apenas pela luz da lua. A gangue sabia onde Clayton e seus homens costumavam se esconder. Um rancho abandonado próximo às colinas de Black Rock, protegido por barricadas e vigias armados. Um verdadeiro covil. Seria suicídio atacar de frente, mas a honra não permitia outra escolha. Os homens discutiram cada detalhe, cada possibilidade de ataque, cada rota de fuga. Alguns queriam invadir ao amanhecer, outros defendiam a noite como aliada. No fim, chegaram a um acordo. Fariam o impossível juntos, mesmo que custasse a vida de todos. Porque no Velho Oeste, não havia maior vergonha do que abandonar o próprio líder. Quando o plano começou a tomar forma, o silêncio deu lugar à determinação. O grupo, antes quebrado, voltou a se erguer como uma só força. Não eram apenas bandidos ou pistoleiros, eram irmãos de estrada, e naquela noite juraram que ninguém ficaria para trás. As horas seguintes foram de tensão, cada minuto pesado como chumbo. À luz fraca das lanternas, os homens de Jack Monroe se inclinaram sobre o mapa rabiscado em papel rasgado, apontando com facas e pedaços de carvão os caminhos possíveis até o rancho de Black Rock. O lugar era conhecido, um casarão abandonado há anos, cercado por cercas de madeira e vigias em torres improvisadas.
Clayton e seus homens haviam transformado o velho rancho em fortaleza. Tom Harlow assumiu a palavra mais uma vez. Eles são mais, estão melhor armados e têm a vantagem do terreno. Se formos pela frente, morremos todos. Precisamos ser espertos. O grupo começou a dividir funções. 2 ficariam encarregados de provocar uma distração no lado leste, acendendo fogueiras e atirando no vazio para atrair os vigias. Outros se infiltrariam pelos fundos, usando o desnível do terreno para se aproximar sem serem vistos. Havia ainda quem deveria cuidar dos cavalos, prontos para a fuga quando Jack fosse libertado. As armas foram verificadas uma por uma. Revólveres engatilhados, rifles limpos, munição contada e guardada nos bolsos como tesouro. Cada cartucho parecia pesar mais do que ouro, pois poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Os cavalos inquietos relinchavam baixo, como se pressentissem a tempestade de pólvora que se aproximava. Quando tudo estava pronto, os homens se olharam em silêncio. Não havia discursos heróicos, apenas a certeza compartilhada de que aquela poderia ser a última noite de muitos deles. Mas ainda assim, nenhum recuou. A amizade, a honra e a dívida que tinham com Jack falavam mais alto do que o medo. Antes de partirem, Tom ergueu o cantil e murmurou: "Por Jack Monroe, se cairmos, que seja como irmãos." As palavras foram seguidas por um coro baixo de assentimento. Então, com os rostos endurecidos pela poeira e pelo destino, montaram em seus cavalos e partiram. O silêncio da noite os envolvia, mas dentro deles, a chama da vingança já rugia como um incêndio prestes a consumir o rancho inimigo. A lua se erguia sobre as colinas de Black Rock como um farol silencioso, iluminando a poeira suspensa no ar. A cavalgada dos homens de Jack Monroe era lenta e calculada, cada casco do cavalo batendo contra a terra como um tambor abafado. Ninguém falava. O silêncio era tão denso que até a respiração parecia um ruído perigoso. À medida que se aproximavam do rancho abandonado, o vento trouxe o cheiro de madeira queimada e fumaça velha. Lembranças de que aquele lugar já havia visto morte antes mesmo da chegada de Clayton e seus homens. O casarão despontava à frente, enorme e sombrio, com suas janelas vazias parecendo olhos atentos. Nas torres improvisadas, sombras armadas se moviam de um lado para o outro, vigiando como corvos esperando pela presa. Os homens da gangue principal desmontaram em um ponto afastado e rastejaram pelo terreno acidentado. A cada estalo de galho, seus corações aceleravam. As cigarras cantavam alto, mas parecia que até a natureza segurava o fôlego, como se o próprio deserto esperasse o confronto. Tom Harlow fez sinal com a mão. 2 seguiram pelo leste, carregando tochas apagadas e rifles prontos para acender a distração. Outros 3 avançaram pelas sombras, escondendo-se atrás das cercas, aproximando-se do rancho como lobos à espreita. O restante permaneceu em posição. Armas erguidas, olhos fixos no portão principal. A espera foi um tormento. Minutos pareciam horas. O tempo se arrastava, até que um grito distante ecoou do lado leste, seguido de disparos. A distração havia começado. Do rancho, os vigias gritaram, correndo na direção do barulho. Era o momento. O silêncio da noite se partira, e agora a tempestade de pólvora estava prestes a cair sobre Black Rock. A primeira bala cortou o ar como um trovão, e em segundos, o rancho de Black Rock se transformou em um campo de guerra. O silêncio da noite foi engolido por disparos incessantes, gritos e o relinchar desesperado dos cavalos. As chamas acesas na distração do lado leste espalharam-se pelo vento, iluminando o céu com reflexos vermelhos que dançavam sobre a poeira. Do portão principal, os homens de Monroe avançaram como uma tempestade, rifles cuspindo fogo. Cada disparo parecia empurrar os inimigos para trás, mas a gangue rival não era fraca. Armados até os dentes, Clayton e seus homens resistiam com ferocidade, atirando das janelas, das torres e das sombras do casarão. O ar ficou pesado de pólvora e a cada segundo alguém caía, ferido.
ou morto, misturando sangue à terra seca. Thomas, um dos mais jovens, derrubou 2 inimigos com tiros certeiros antes de ser atingido no ombro, mas se manteve de pé, gritando de dor e fúria. Tom Harlow, liderando a linha de frente, avançava de rifle em punho, recarregando com movimentos rápidos, enquanto balas passavam zunindo a poucos centímetros de sua cabeça. Era uma dança entre a vida e a morte, e nenhum dos lados parecia disposto a ceder. Dentro do rancho, os inimigos gritavam ordens desesperadas. Um deles tentou fugir pela porta dos fundos, mas caiu com um tiro seco que ecoou pelo vale. As tábuas das janelas se despedaçavam com cada disparo, e o casarão, que já era velho, parecia ranger como se também sofresse com a batalha. A luta durou minutos que pareceram horas. O ar ficou tão denso que respirar era difícil, e os olhos ardiam com a fumaça. Quando finalmente o portão cedeu, os homens de Monroe invadiram com gritos de guerra, espalhando caos pelos corredores escuros. Balas ricocheteavam nas paredes, lâmpadas se quebravam, e o velho rancho virou o inferno em madeira e fogo. Naquele momento, não havia honra nem piedade, apenas sobrevivência. Cada homem lutava como se fosse o último, e cada disparo era um grito de desespero em meio à escuridão. O rancho estava tomado pela fumaça e pelo cheiro acre da pólvora quando Tom Harlow e 2 homens conseguiram atravessar o corredor principal. As paredes, perfuradas por balas, ainda ecoavam os disparos que vinham de todos os lados. Ao fundo, atrás de uma porta reforçada com correntes, estava o quarto onde Clayton mantinha Jack Monroe preso. "Aqui!" gritou Tom, chutando a porta com força, mas a madeira não cedeu de imediato. Um dos homens puxou o dinamite do alforge e, com mãos trêmulas, acendeu o pavio. A explosão quebrou o silêncio por um instante e fez o casarão inteiro estremecer. Quando a fumaça se dissipou, a porta estava em pedaços e lá dentro jazia Jack, amarrado a uma cadeira, o rosto marcado por socos e o corpo coberto de hematomas. Os olhos dele, porém, ainda queimavam com o mesmo fogo de sempre. Ao ver seus homens, soltou uma risada rouca, quase inacreditável em meio à dor. "Eu sabia que vocês não me deixariam apodrecer aqui." Tom correu até ele, cortando as cordas apressadamente. Jack mal conseguia ficar de pé, mas sua mão ainda buscava instintivamente o coldre vazio na cintura. Tom colocou o braço dele sobre os ombros e o ergueu com força, carregando-o para fora do quarto enquanto os outros davam cobertura. O tiroteio continuava furioso nos corredores. Balas passavam zunindo, quebrando móveis, arrancando lascas de madeira das paredes. Jack, mesmo enfraquecido, conseguiu pegar uma pistola caída no chão. Com esforço, ergueu-a e disparou contra um inimigo que se aproximava por trás. O tiro foi certeiro, e por um segundo todos se lembraram por que seguiam aquele homem. Mesmo à beira da morte, Jack Monroe ainda era o líder que nunca recuava. Com ele finalmente livre, os homens abriram caminho para fora, atirando sem parar, protegendo cada passo como se protegessem o próprio coração. A missão estava quase cumprida, mas ainda faltava sobreviver ao último trecho. Lá fora, a noite ardia em chamas e pólvora, e apenas os mais fortes conseguiriam atravessar vivos. O rancho de Black Rock ficou para trás em ruínas, queimando como uma fogueira que iluminava o deserto. Os poucos inimigos sobreviventes fugiram na escuridão, e os homens de Jack Monroe, exaustos, mas vitoriosos, seguiram juntos rumo à cidade mais próxima. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo ranger das celas e pelo resfolegar pesado dos cavalos. Cada rosto carregava marcas de cansaço, ferimentos e lembranças da batalha, mas também a chama de quem havia conseguido o impossível. Quando atravessaram as portas do salão, os olhares dos moradores se voltaram para eles. Jack, ainda apoiado nos ombros de Tom, ergueu o chapéu com a mão trêmula e sorriu com aquele ar de líder que nunca se apaga.
Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar por alguns segundos, antes de ser rompido pelo estrondo das gargalhadas e pelo som de copos batendo nas mesas. Garrafas de uísque foram abertas, violinos começaram a tocar, e os homens, que até poucas horas antes lutavam pela vida em meio ao fogo e à pólvora, agora riam, bebiam e contavam suas façanhas com exageros típicos do Oeste. Thomas, o mais jovem, mostrava com orgulho a cicatriz do ombro, dizendo que tinha enfrentado 3 inimigos ao mesmo tempo. Outros relembravam os tiros certeiros que salvaram a noite. Jack Monroe, sentado ao centro, erguia o copo com dificuldade, mas a voz saía firme. Hoje vencemos porque lutamos como irmãos. E enquanto for assim, ninguém jamais nos derrotará. O brinde ecoou pelo salão, misturado às notas da música e ao cheiro forte do uísque. Lá fora, a lua brilhava sobre as ruas silenciosas, lembrando que no Velho Oeste, a paz nunca durava muito tempo. Mas naquela noite, Redstone não conhecia maldição nem tragédia. Apenas a glória de uma vitória, que seria lembrada como uma das histórias mais ousadas já vividas por uma gangue de cowboys.